Existe um conceito no Zen budismo chamado Ichi-Gyo-Zanmai. Significa fazer uma única coisa com a totalidade do seu ser, como se fosse a última ação da sua vida. Os samurais praticavam isso antes de cada batalha. Os monges praticavam ao preparar chá. E você, neste exato momento, está dividindo sua atenção entre 17 abas abertas, 3 pensamentos sobre o passado e 5 preocupações sobre o futuro. Enquanto isso, sua vida escapa por entre os dedos como areia. Este não é um vídeo sobre produtividade. É sobre a arte perdida de estar completamente presente em uma única ação. E como essa prática pode transformar não apenas o que você faz, mas quem você se torna. No século XVI, Miyamoto Musashi, o maior espadachim do Japão, venceu seu último duelo aos 60 anos de idade. Seu oponente era jovem, rápido e tecnicamente impecável. Musashi estava velho, cansado e carregava o peso de 60 batalhas mortais. Mas enquanto o jovem guerreiro pensava em vitória, em glória, em sua próxima técnica, Musashi estava completamente presente no movimento de sua espada. Apenas isso. Nada mais existia. Ele venceu em segundos. Depois, retirou-se para uma caverna e passou os últimos anos de sua vida escrevendo o livro dos 5 Anéis, onde documentou não técnicas de combate, mas princípios sobre como estar completamente presente em qualquer ação. Ichi-Gyo-Zanmai não é um método, é um modo de existir. Capítulo 1. O Homem Dividido. Há um homem chamado Rafael, 32 anos, designer gráfico, mora em São Paulo. Todas as manhãs ele acorda com a intenção de trabalhar em seu projeto pessoal, um livro ilustrado que sonha publicar há 3 anos. Mas todas as manhãs acontece a mesma coisa. Ele abre o computador, verifica as mensagens, responde alguns e-mails, vê as notícias, e de repente são 11 horas e ele ainda não começou. Quando finalmente abre o arquivo do projeto, sua mente já está exausta. Ele trabalha 20 minutos, mas sua atenção está fragmentada entre o telefone, a música de fundo e pensamentos sobre o que precisa fazer à tarde. Ao fim do dia, ele sente que trabalhou o dia inteiro, mas não produziu nada de valor. Esta é a vida da maioria das pessoas. Não é preguiça, é fragmentação. Rafael não percebe, mas está violando um princípio fundamental que os monges Zen ensinavam há 1000 anos. Eles diziam que quando você come, apenas coma. Quando anda, apenas ande. Quando respira, apenas respire. Parece simples, mas é impossível para a mente moderna. Nós comemos enquanto assistimos televisão, andamos enquanto checamos o telefone, respiramos enquanto pensamos em qualquer coisa, exceto a respiração. Vivemos em um estado perpétuo de divisão, e essa divisão nos torna fracos. Não fracos no sentido moral, mas fracos no sentido existencial. Somos como espadas que tentam cortar em 6 direções ao mesmo tempo. O resultado não é versatilidade, é impotência. A palavra Ichi-Gyo significa uma prática, uma ação. Zanmai significa absorção total, concentração profunda, o estado onde não há separação entre você e o ato. Quando o mestre de espada corta, ele não pensa em cortar. Ele é o corte. Quando o mestre de caligrafia desenha um traço, não há ele e o pincel. Há apenas o movimento. Isso não é metáfora poética. É descrição precisa de um estado neurológico específico que você pode cultivar. Mas primeiro, você precisa entender o que está impedindo você de alcançá-lo. Capítulo 2. A ilusão da multiplicidade. Rafael decide fazer uma experiência. Por um dia inteiro, ele vai praticar Ichi-Gyo-Zanmai, sem saber o nome disso. Ele simplesmente decide que quando fizer algo, vai fazer apenas aquilo, nada mais. Sem música de fundo enquanto trabalha, sem telefone na mesa, sem abas abertas no navegador. Apenas uma ação de cada vez, executada com atenção total. A primeira hora é um inferno. Sua mente se rebela. Ela grita por estímulo, por distração,
por qualquer coisa que alivie a intensidade de estar completamente presente. Ele percebe, pela primeira vez, o quanto sua vida é construída sobre a fuga constante do momento presente. Os samurais entendiam algo profundo sobre a natureza humana. Eles sabiam que a mente não treinada busca constantemente escapar da realidade. Por quê? Porque a realidade é intensa. Estar completamente presente em uma ação significa sentir completamente essa ação, com todas as suas dificuldades, frustrações e imperfeições. É mais fácil dividir a atenção, criar uma camada de distração que amorteça a intensidade da experiência. Mas essa camada de proteção tem um custo. Ela nos separa não apenas do sofrimento, mas também da profundidade, da maestria e da transformação. Você não pode se tornar excelente em algo se nunca está completamente presente enquanto faz isso. No Hagakure, o manual secreto dos samurais, está escrito que o caminho do guerreiro é a morte. Não significa buscar a morte literalmente. Significa praticar cada ação como se fosse a última. Como se, após este movimento de espada, você deixasse de existir. Isso cria uma qualidade específica de atenção. Não há tempo para hesitação, para dúvida, para planejar o próximo movimento enquanto executa o atual. Há apenas este gesto, este momento, esta respiração. E paradoxalmente, quando você pratica como se fosse morrer, você finalmente começa a viver. Rafael continua sua experiência. Quando toma café da manhã, ele apenas toma café. Sem telefone, sem notícias, sem planejar o dia. Ele sente o gosto do café, a textura do pão, a temperatura da xícara. Pela primeira vez em anos, ele realmente prova a comida. Parece trivial, mas não é. Este é o treinamento básico. Você não pode praticar Ichi-Gyo-Zamai em ações complexas se não consegue praticá-lo em ações simples. Os monges Zen passam anos aprendendo a andar com atenção total antes de progredirem para práticas mais avançadas. Não porque andar seja importante, mas porque a qualidade de presença que você cultiva ao andar se transfere para tudo. Capítulo 3. A espada que corta uma vez. Existe uma história sobre Yagyu Munenori, instrutor de espada do Shogun Tokugawa. Um dia, um estudante perguntou quantos movimentos ele precisava dominar para se tornar um grande espadachim. Yagyu respondeu com uma pergunta: quantos movimentos você usou hoje para beber água? O estudante ficou confuso. Ele não contou. Exatamente, disse Yagyu. Um verdadeiro mestre não acumula movimentos. Ele aprofunda o movimento até que contenha todos os outros. Você não precisa saber 1000 técnicas. Precisa conhecer uma técnica 1000 vezes mais profundamente do que seus oponentes conhecem qualquer técnica. Rafael começa a aplicar isso ao seu trabalho. Em vez de tentar fazer 6 coisas mediocremente, ele escolhe uma. Apenas uma. Seu livro ilustrado. E por 2 horas todas as manhãs, ele pratica Ichi-Gyo-Zamai. Fecha tudo. Desliga o telefone. Não há música. Não há distração. Não há fuga. Apenas ele e a página em branco. Nos primeiros dias, essas 2 horas parecem durar eternamente. Sua mente gera 1000 razões para parar, para checar algo, para fazer outra coisa rapidamente. Mas ele não cede. Ele simplesmente retorna à ação. Desenhar. Apenas isso. E algo começa a mudar. Nas primeiras semanas, ele produz mais do que produziu no ano anterior inteiro. Mas a quantidade não é o mais importante. A qualidade é diferente. As ilustrações têm uma profundidade que seus trabalhos anteriores não tinham. Por quê? Porque agora ele está completamente presente enquanto desenha. Não está dividido entre o ato e 1000 pensamentos sobre o ato. Não está preocupado com o resultado enquanto executa o processo. Há apenas o movimento da mão, a linha se formando, a respiração.
Ichi-Gyo-Zamai. Isso não é talento, é prática, é disciplina, é a recusa de permitir que a mente fuja do momento presente. Musashi escreveu que você deve pensar profundamente sobre coisas superficiais e superficialmente sobre coisas profundas. Isso parece contraditório, mas não é. Significa levar ações simples a sério, praticá-las com atenção total, como se fossem sagradas. E, ao mesmo tempo, não se perder em abstração e filosofia que não se manifestam em ação concreta. Rafael entende isso agora. Ele não fica filosofando sobre criatividade, sobre inspiração, sobre as condições perfeitas para trabalhar. Ele simplesmente trabalha, com atenção total. E a inspiração, a criatividade, a excelência emergem naturalmente dessa presença. Capítulo 4. O peso da única coisa. Mas há um preço. Praticar Ichi-Gyo-Zamai significa dizer não a quase tudo. Significa aceitar que você não pode fazer 1000 coisas bem. Significa escolher uma montanha e escalá-la completamente, em vez de começar a escalar 100 montanhas e nunca chegar a lugar nenhum. Rafael percebe que precisa eliminar não apenas distrações superficiais como redes sociais, mas coisas boas, projetos interessantes, oportunidades válidas, amizades que consomem energia sem adicionar profundidade. Isso é difícil. Nossa cultura nos ensina a acumular, a dizer sim, a manter todas as opções abertas. Os samurais ensinavam o oposto. No Bushido, existe o conceito de sutemi, que significa jogar fora o corpo. Em combate, significa abandonar a postura defensiva e atacar com comprometimento total, aceitando que você pode ser atingido. Na vida, significa comprometer-se completamente com uma direção, sabendo que ao fazer isso, você está abandonando todas as outras direções possíveis. Isso assusta a mente moderna. Nós queremos manter infinitas possibilidades abertas. Mas infinitas possibilidades significam zero comprometimento. E zero comprometimento significa zero profundidade. Você não pode mergulhar profundamente enquanto tenta manter a cabeça acima da água em todos os lugares. Rafael faz uma lista. Tudo que está consumindo sua atenção. Projetos, hobbies, compromissos, relacionamentos, ambições. É uma lista longa. Então ele aplica um filtro brutal. Se isso não está diretamente servindo a única coisa mais importante na minha vida agora, precisa ser eliminado ou reduzido drasticamente. Sua lista encolhe para 5 itens: o livro, sua saúde, seu relacionamento, seu trabalho principal e silêncio. O último item surpreende até ele, mas faz sentido. Silêncio não é ausência de som, é ausência de fragmentação. É a condição necessária para Ichi-Gyo-Zamai. Ele percebe que a maioria das pessoas passa a vida inteira adicionando mais projetos, mais conhecimentos, mais técnicas, mais conexões. Mas os mestres passam a vida subtraindo, eliminando o desnecessário até que apenas o essencial permaneça. E então, eles aprofundam o essencial até que se torne extraordinário. Musashi desafiou 60 oponentes ao longo de sua vida e nunca perdeu. Não porque conhecia essas 1000 técnicas, mas porque praticou algumas técnicas milhares de vezes. Seu movimento era simples, mas infinitamente profundo. E profundidade sempre vence complexidade. Capítulo 5. A transformação silenciosa. 3 meses depois, Rafael termina a primeira versão do seu livro. Não é perfeito, mas é completo. E mais importante, é profundo. Há alma naquelas páginas, porque ele estava completamente presente enquanto as criava. As pessoas que veem o trabalho sentem algo diferente. Não conseguem explicar exatamente o que, mas há uma qualidade que seus trabalhos anteriores não tinham. Essa qualidade não tem nome, mas você a reconhece quando vê. É a marca de algo feito com atenção total. É a diferença entre técnica e arte,
entre informação e sabedoria, entre estar vivo e estar presente. Mas a verdadeira mudança não está no livro, está em Rafael. Ele é diferente agora, mais calmo, mais focado, menos ansioso. Não porque sua vida ficou mais fácil, mas porque ele não está mais dividido. Quando trabalha, trabalha. Quando descansa, descansa. Quando está com alguém, está realmente com essa pessoa. Não há parte da sua atenção sempre escapando para outro lugar. Isso muda tudo. Seus relacionamentos melhoram porque as pessoas sentem que ele está realmente presente. Seu trabalho melhora porque ele não está mais fazendo 6 coisas mediocremente. E sua paz interior aumenta porque ele não está mais em guerra constante com o momento presente. Os mestres Zen dizem que iluminação não é um estado místico. É simplesmente estar completamente presente no que você está fazendo. Nada mais. Quando você lava pratos, lave pratos. Quando você respira, respire. Quando você vive, viva. Mas isso é impossível para a mente não treinada. Ela sempre quer estar em outro lugar, fazendo outra coisa, sendo outra pessoa. Ichigyo-Zamai é o treinamento que ensina a mente a permanecer. Não através de força, mas através de prática repetida. Como treinar um músculo. Você não pode forçar a presença. Você só pode praticá-la até que se torne natural. Rafael agora entende o que os samurais sabiam. A batalha real não é externa, é interna. Não é contra inimigos, mas contra a tendência da própria mente de fragmentar, de escapar, de dividir-se. Cada vez que você retorna ao momento presente, cada vez que você escolhe fazer uma coisa com atenção total, em vez de 1000 coisas com atenção dividida, você está treinando. E esse treinamento é cumulativo. Com o tempo, você se torna alguém diferente. Não porque mudou quem você é, mas porque removeu todas as camadas de fragmentação que obscureciam quem você sempre foi. Capítulo 6. O caminho que nunca termina. Mas isso não é um conto de fadas, onde o herói atinge a perfeição e vive feliz para sempre. Rafael ainda tem dias difíceis. Dias onde sua mente se fragmenta novamente, onde ele cai em velhos padrões, onde a prática parece impossível. A diferença é que agora ele sabe o que fazer. Ele não se julga, ele simplesmente retorna. Uma respiração, uma ação, um momento de atenção total, e então outro, e outro. A prática não é sobre nunca falhar, é sobre sempre retornar. Musashi passou os últimos anos da sua vida em uma caverna, não porque estava fugindo do mundo, mas porque estava aprofundando sua prática. Mesmo depois de 60 vitórias, mesmo depois de se tornar lenda, ele sabia que o caminho nunca termina. Sempre há mais profundidade a descobrir. Sempre há mais presença a cultivar. Não porque você está incompleto, mas porque a realidade é infinitamente profunda. Quanto mais presente você está, mais você percebe que havia. Cada ação contém universos, se você estiver atento o suficiente para vê-los. O que Rafael descobriu não é um segredo. Não é uma técnica complexa ou um conhecimento esotérico. É algo tão simples que a maioria das pessoas o ignora. Faça uma coisa de cada vez. Faça como se fosse a última coisa que você fará. Faça com a totalidade do seu ser. Isso é Ichigyo-Zamai. E isso é tudo. Mas não confunda simples com fácil. É simples de entender. É incrivelmente difícil de praticar. Requer disciplina, não no sentido de punição, mas no sentido de treino constante. Requer coragem para eliminar tudo que não é essencial. E requer humildade para retornar à prática sempre que você falhar. A vida moderna nos oferece 1000 caminhos, 1000 possibilidades, 1000 distrações. E nos diz que podemos ter tudo, fazer tudo, ser tudo. Mas os antigos guerreiros sabiam diferente. Eles sabiam que poder verdadeiro vem não da multiplicidade, mas da singularidade. Não de fazer 1000 coisas,
mas de fazer uma coisa 1000 vezes mais profundamente. A espada que corta em todas as direções não corta nada. A espada que corta em uma direção com total comprometimento corta através de qualquer coisa. Você é a espada. Sua vida é o corte. E cada momento é uma escolha. Fragmentar ou aprofundar. Escapar ou permanecer. Fazer 1000 coisas ou fazer uma coisa como se fosse a última. Capítulo 7. A última lição. Existe uma última história sobre Musashi que poucos conhecem. Nos seus anos finais, um jovem samurai viajou até sua caverna, pedindo para ser seu aluno. Musashi era velho e sabia que estava próximo da morte. Ele aceitou apenas um estudante final. Por 6 meses, ele não ensinou nenhuma técnica de espada. Apenas deu ao estudante uma tarefa. Todas as manhãs, caminhe até o rio, encha este balde com água e retorne. Mas enquanto caminha, apenas caminhe. Enquanto enche o balde, apenas encha. Enquanto retorna, apenas retorne. O estudante ficou frustrado. Eu vim aprender a arte da espada e você me ensina a carregar água. Musashi respondeu calmamente. Você não veio aprender a arte da espada. Você veio aprender a arte de estar completamente presente. A espada é apenas um detalhe. O estudante praticou. Por semanas, sua mente se rebelou. Ele pensava em técnicas, em glória, em tudo exceto a água e os passos. Mas gradualmente, algo mudou. Ele começou a sentir o peso da água, a textura do caminho sob seus pés, o ritmo da sua respiração. E em um dia específico, algo aconteceu. Enquanto caminhava, houve um momento onde não havia ele e a caminhada. Havia apenas caminhada. Não havia observador e observado. Havia apenas a experiência pura, não dividida. Durou apenas alguns segundos, mas mudou tudo. Quando ele voltou, Musashi olhou para ele e assentiu. Agora você está pronto para segurar uma espada, porque agora você entende. A espada não é uma ferramenta separada de você. Quando você está completamente presente, você e a espada são uma coisa só. E o que é verdade para a espada é verdade para tudo. Esta é a essência de Ichigyo-Zamai. Não é sobre eficiência, não é sobre produtividade, não é sobre fazer mais em menos tempo. É sobre dissolver a divisão entre você e sua ação, entre você e sua vida, entre você e este momento. A mente moderna está sempre tentando chegar a algum lugar, sempre pensando sobre o próximo momento, a próxima conquista, a próxima distração. Mas a vida não está em algum lugar, está aqui, agora, nesta respiração, nesta ação, neste momento que você provavelmente está ignorando enquanto pensa sobre outra coisa. Os samurais viviam com a consciência constante da morte, não de forma mórbida, mas como uma ferramenta de clareza. Quando você aceita que este pode ser seu último dia, suas prioridades ficam cristalinas. Você para de desperdiçar tempo com o trivial. Você para de adiar o que importa. Você para de dividir sua atenção entre 1000 irrelevâncias. Você escolhe a única coisa mais importante e você a faz com totalidade. Não amanhã, não depois, agora. E então, você escolhe a próxima coisa mais importante e você a faz com a mesma totalidade. E assim, passo a passo, ação por ação, você constrói uma vida que não é fragmentada, mas integrada. Não superficial, mas profunda. Não distraída, mas presente. Rafael ainda pratica, todos os dias. Ele não é perfeito. Ele ainda se distrai. Ele ainda fragmenta. Mas a diferença é que agora ele tem um caminho, um método, uma prática que funciona não porque é mágica, mas porque é simples. E na simplicidade há poder. Ele aprendeu o que os guerreiros sempre souberam, que você não precisa de mais, você precisa de menos. Menos distração, menos fragmentação, menos divisão e mais presença, mais profundidade, mais comprometimento com a única coisa que está diante de você neste momento. A palavra Zamai, absorção profunda,
Originalmente vinha do sânscrito samadhi. Significa estar totalmente unificado com o objeto da sua atenção. Os místicos de todas as tradições falam sobre isso. Os cristãos chamam de contemplação. Os sufis chamam de fana. Os taoístas chamam de wu-wei. Mas todos estão descrevendo o mesmo estado. O estado onde não há separação entre você e o que você está fazendo. Onde não há você fazendo algo, há apenas o ato acontecendo através de você. Isso não é apenas poesia. É um estado que você pode cultivar. E a porta de entrada é simples. Faça uma coisa de cada vez. Faça-a completamente. Faça-a como se fosse a última coisa que você fará na vida. Este é o poder de Ichigyo-Zamai. Não é um atalho, é o caminho longo, o caminho profundo, o caminho que transforma não apenas o que você faz, mas quem você é. E neste mundo de fragmentação infinita, de atenção dividida, de vidas desperdiçadas em superficialidade, este caminho é revolucionário. Não porque é novo, mas porque é antigo. Não porque é complexo, mas porque é simples. E não porque promete resultados rápidos, mas porque oferece transformação real. Então a pergunta não é se isso funciona. Mestres de 1000 anos provaram que funciona. A pergunta é se você está disposto a praticar. Se você está disposto a eliminar. Se você está disposto a ir devagar. Se você está disposto a fazer uma coisa com atenção total, enquanto o mundo grita para você fazer 1000 coisas com atenção fragmentada. Os guerreiros escolheram o caminho difícil não porque eram masoquistas, mas porque sabiam que o caminho difícil leva a algum lugar real. O caminho fácil leva apenas à ilusão de progresso. Você já sabe qual caminho escolher. A questão é se você terá coragem de caminhar nele. Uma respiração, um passo, uma ação, completamente como se fosse a última.